Bom dia, sexto ano. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre o processo de desagregação do Império Romano e as migrações bárbaras. Lembrando que esse processo ele marca o fim da Idade Antiga, o fim do Império Romano, e marca o início da Idade Média, né, que aconteceu na Europa Ocidental. Então, algumas características, alguns aspectos de como se deram esse processo vão caracterizar a Idade Média e o feudalismo. Então, para a gente, aula passada nós estudamos um pouco sobre os povos bárbaros, algumas características desses povos, e hoje nós vamos falar sobre a entrada, né, desses povos no Império Romano, né, sobre as migrações bárbaras. Destacamos que essas migrações elas se deram através de dois processos, ok? Elas se deram tanto através das migrações de forma pacífica, né, que são as migrações pacíficas, que eram povos aliados aos romanos. Então, vejamos, inicialmente, os povos bárbaros, principalmente os germânicos, eles entraram no Império Romano de forma pacífica, né? Eles entraram para quê? Para trabalhar, tanto nos campos, pois os campos necessitavam de mão de obra, já que o Império Romano estava vivendo uma crise do escravismo, tinha poucos escravos. Então, esses povos entraram para trabalhar nos campos e também foram incorporados ao exército, né? Pois o exército também estava enfraquecido devido à crise do escravismo. Então, inicialmente, muitos povos germânicos entraram no Império Romano de forma pacífica. Eles eram aliados dos romanos e passaram a ser chamados de federados, ok? Com o passar do tempo, essas migrações elas começaram a ocorrer por meio de invasões, né? Que eram favorecidas pelo enfraquecimento do exército romano, né? O exército romano já não era tão forte, né, já não tinha tantos soldados, pois havia a crise do escravismo também, isso influenciou, né, também no exército, já que o Estado não podia bancar o exército como antes. Então, com o tempo, esses povos eles começaram a invadir o Império Romano, começaram a saquear as cidades e isso causava, né, grande terror entre os moradores das cidades, pois eles invadiam, saqueavam, né, e tomavam de conta daquelas cidades. Então, começou a existir dois processos, né, que são muito importantes a gente compreendê-los agora para podermos entender como se deu o feudalismo, como se deu a Idade Média, né? O primeiro processo decorrente dessas invasões bárbaras é o processo de ruralização, né? E o que é ruralização? É a saída das pessoas que viviam na cidade para morar no campo, né? Então, a população mais pobre, né, que habitava as cidades, passou a se refugiar no campo. Elas estavam se refugiando de quê? Elas estavam se refugiando tanto da pobreza, lembrando que estudamos sobre a crise, né, do Império Romano, a crise econômica. Então, as pessoas estavam relegadas à pobreza, né, com a alta dos preços dos alimentos, com a alta inflação. Então, essas pessoas, para fugir da pobreza, elas começaram a se refugiar no campo e foram trabalhar para os grandes proprietários. E elas também estavam fugindo da cidade devido às invasões, né, que eu acabei de falar. Os povos bárbaros, principalmente os germânicos, começaram a invadir, né, a saquear as cidades romanas, e isso causava muito um terror, muito pavor entre a população que morava na cidade. Então, essas pessoas começaram a sair da cidade para morar no campo. Esse processo a gente chama de ruralização. E a ruralização ela vai marcar, né, o processo de formação dos reinos germânicos, ok? Vai ser uma das principais características da Idade Média, principalmente na Alta Idade Média, né, os primeiros séculos da Idade Média. As cidades vão ficar praticamente desabitadas e a população vai morar quase que totalmente nos campos, né, formando os feudos, mas isso a gente vai ver mais na frente. E outro processo que marca esse período é a formação do colonato, né? O que é o colonato? É a relação de trabalho,
entre os latifundiários, ou seja, os grandes proprietários de terra, os grandes proprietários rurais e os trabalhadores empobrecidos. Então, essas pessoas que estavam fugindo da cidade para viver no campo, elas vão trabalhar para os grandes latifundiários, né? Esse processo se deu tanto devido à ruralização como devido à falta de mão de obra nos campos, já que havia a crise de escravismo, né? O número de escravos estava muito reduzido, então esses latifundiários precisavam de trabalhadores, né? Então essas pessoas que estavam fugindo da cidade, né, se refugiaram nesses grandes latifundiários e foram trabalhar como colonos. Lembrando que o colono, ou seja, o camponês, ele recebia um lote de terra e tornava-se dependente do dono daquela terra, se tornava dependente do latifundiário. Ele trabalhava na terra desses latifundiários e tinha que pagar uma diversidade de tributos, né, como a parte do que recebia, né, entre outros. Depois a gente vai ver que são alguns impostos pagos também durante a Idade Média. E tornava-se dependente, né? Ele não era escravo, mas ele também não era totalmente livre, ele era dependente do dono daquelas terras, ok? E isso é uma das alternativas, como eu já falei, foi uma alternativa para a crise do escravismo, pois esses latifundiários precisavam de trabalhadores. Então, essas duas relações, né, esses dois processos, tanto o processo de ruralização como a formação do colonato, vão caracterizar, né, a formação dos reinos germânicos, dos feudos, vão caracterizar a Idade Média, ok? Tanto o processo de ruralização como de colonato. E isso, o colonato, ele vai desencadear, né, numa estrutura social característica da Idade Média, né, que é essa relação de trabalho, que vai ser a servidão, e a formação de classes, de grupos sociais bem distintos, como o senhor de terras, né, o senhor de terra e os servos, né, que são os trabalhadores. Né? Isso se originou devido ao colonato e esse processo aqui que aconteceu no final do Império Romano e início da Idade Média.